E aí galera, postando aqui mais aulas para vocês. Essa aula, que é intitulada de aula 2, é a continuação da aula 1, que é a introdução aos princípios aí da óptica geométrica. Nesse vídeo você vai assistir a aula 2. Nela veremos os conceitos de raio luminoso, pincel luminoso e feixe luminoso, classificação das fontes de luz, meios ópticos e princípios da propagação luminosa. A seguir, nós faremos exemplos. Não esqueça da lista que sairá no Google Forms. Na descrição do vídeo, você vai lá e tem um link para você fazer um treino sobre os conceitos que foram vistos. Então, vem comigo assistir a aula 2. Nessa primeira parte, nós temos os conceitos de raio de luz, pincel de luz e feixe de luz. Esses conceitos a gente pode percebê-los aqui nessas definições. Essas definições trazem primeiro aqui o raio de luz. O raio de luz é uma linha orientada que mostra o sentido de propagação da luz. Como você pode ver, eu estou exemplificando aqui com um apontador laser, que é uma boa analogia para a ideia abstrata que é o raio de luz. Então, esse raio de luz deve ser orientado para uma seta, indicando o ponto de partida e a região de chegada, de incidência da luz. Pincel de luz é uma região de pequena abertura angular delimitada pelos raios de luz. O pincel de luz pode ser entendido como um conjunto de raios de luz. Perceba que aqui o pincel de luz está sendo cônico e divergente, mas ele também pode ser cônico e convergente ou ainda pode ser paralelo. Feixe de luz é constituído pelos infinitos pincéis de luz provenientes de uma fonte luminosa, ou seja, a ideia aqui para memorizar na sequência é que tudo se passa como se um fosse o conjunto do outro. Pincel de luz é o conjunto de raios de luz e feixe de luz o conjunto de pincéis de luz. Um bom exemplo para feixe de luz seria aqueles spots de laser que a gente consegue ver em festas, que devido ao efeito Tyndall, do gelo seco que se joga na região do laser, a gente pode ver os vários pincéis de luz compondo o que a gente chama aqui de feixe de luz. Classificação das fontes de luz. As fontes de luz classificam de acordo com a origem ou a extensão. Quanto à origem, elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias, que possuem luz própria, elas se dividem nos grupos de incandescentes ou luminescentes. Você sabe o que é uma lâmpada incandescente? Você já viu uma lâmpada incandescente? Lâmpada incandescente são aquelas lâmpadas de bulbo. As lâmpadas de bulbo, elas possuem uma característica que é a transformação da energia elétrica, boa parte da transformação da energia elétrica, além da luminosa, em energia térmica. Portanto, no quesito luminoso, elas podem ter baixa eficiência luminosa. As luminescentes se subdividem em grupos de fosforescentes, fluorescentes. E hoje nós temos os grupos que estão chegando no mercado, né? O laser e o LED. Apesar de já um tempo de descoberta dessas tecnologias de emissão de luz, o laser, por exemplo, ou o LED, é comum você perceber a substituição das lâmpadas fluorescentes, por exemplo, hoje pelas lâmpadas de LED, pelo motivo de que o LED tem menos processo de transformação de energia elétrica em energia térmica, ou seja, ela é mais eficiente no tocante à iluminação. Quanto à extensão, nós temos as pontiformes e as extensas. As pontiformes são capazes de gerar somente sombras, conceitos que nós vamos trabalhar logo em seguida, e as
extensas são capazes de gerar sombras e penumbras. Além de gerar sombras como as pontiformes, elas também podem gerar as penumbras. Então, pessoal, esses conceitos são importantes porque eles aparecem nas questões. Então você precisa saber do que se trata para poder, em seguida, traçar a sua estratégia de solução. Enxerga-se uma fonte primária porque seus raios chegam diretamente aos olhos, enquanto a fonte secundária tem que ser vista via reflexão. Aqui nós temos um exemplo de como se fosse uma lâmpada incandescente. O observador pode ver diretamente a lâmpada incandescente e, para ver a fonte secundária, ele precisa do fenômeno da reflexão. Meios ópticos. Os meios ópticos são divididos em transparentes, também translúcidos e também os meios opacos. Esse é o caminho que a luz deverá percorrer no meio para atingir um objeto ou para atingir um observador. Como eles podem ser? Transparente. Um meio é dito transparente quando a luz se propaga em grandes distâncias, seguindo trajetórias previsíveis e bem determinadas. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo aqui na sala. Entre a lente da câmera até a minha pessoa, o meio é um meio transparente e homogêneo. Por isso, a definição da imagem fica tão boa. Se estivesse num meio mais turvo, nós poderíamos ter um problema na nitidez dessa imagem. Em outras palavras, um meio é dito transparente quando ocorre um fenômeno que ainda vamos estudar em detalhes, a refração regular. O que seria a refração regular? É o transpassar da luz através desse objeto, gerando previsibilidade nos caminhos que o raio luminoso toma a seguir. Essa previsibilidade pode estar ligada, por exemplo, a uma condição de lei, que nós vamos ver mais na frente, conhecida como lei de Snell. Eu aproveito o conceito de transparência para definir o princípio da propagação retilínea da luz. Em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Translúcido. O meio é dito translúcido quando a luz se propaga, mas não percorre trajetórias previsíveis dentro desse meio. Isso gera uma figura sem nitidez. Um bom exemplo são os boxes de banheiro, né? As estruturas que se colocam em banheiro para gerar a privacidade. Como você pode ver aqui, eu fiz um desenho para simular essa ideia da não previsibilidade do raio. Não há uma lei que possa definir exatamente para onde o raio deveria ir. Nós chamamos isso de refração irregular. Então, quem define se um meio é translúcido ou transparente é a refração. E também quem define se um meio é opaco também é a refração. Um meio é dito opaco quando a luz praticamente não se propaga através dele. Como a luz não se propaga através dele, dizemos que não está ocorrendo a refração. A capa do seu caderno, por exemplo, é um meio opaco. Então aqui não há refração. Vamos revisar os meios. Um meio é dito transparente quando ocorre refração regular. Um meio é dito translúcido quando a refração é irregular. E um meio é dito opaco quando não ocorre refração nele. Então, quem dita a qualidade de um meio é a condição da refração que esse meio é capaz de sofrer. Então, o princípio já citado, eu estou colocando novamente para a gente deixar tudo isso numa tela só, para que você possa printar e guardar isso quando achar necessário. Em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Princípio da reversibilidade. Todo raio luminoso que segue um caminho, ele tem direito de seguir esse caminho de ida e de volta pelo mesmo, exatamente a mesma trajetória. Em outras palavras, se um raio de luz propaga em uma direção em um certo sentido, outro poderá propagar-se na mesma direção e em sentido oposto.
Um bom exemplo disso é o uso dos retrovisores. Aqui você vê a mãe vigiando aqui, né, dando uma olhadinha se o bebê está tudo certo, se ele está bem, está no local lá que ela deixou. Ou seja, se ela pode ver o bebê através desse espelho, é verdade também que o bebê pode vê-la através desse espelho. Muito bem. O princípio da independência dos raios de luz. A propagação de um raio de luz não é perturbada pela propagação de outros raios de luz na mesma região. Cada um segue uma trajetória de maneira independente, né? Por isso que nós chamamos esse princípio aqui de princípio da independência. Perceba o seguinte fato: o princípio da reversibilidade depende do princípio da independência, tá? Se o princípio da independência não existisse, não seria possível existir a reversibilidade. Cada raio segue sua trajetória de maneira independente do outro raio que esteja nesse espaço. Um bom exemplo disso são esses canhões de luz que a gente vê em festas, né? Eles seguem suas trajetórias, se cruzam, mas cada um continua seguindo a sua trajetória até alcançar, por exemplo, um anteparo. Então, galera, vamos praticar os conceitos que acabamos de ver nessa aula 2 em forma de exemplos. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Acompanhe. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa, representada aqui por esse objeto. F é uma fonte de luz extensa, representada por esse objeto. E A é um anteparo opaco. Pode-se afirmar que as regiões 1, 2 e 3 são respectivamente regiões de sombra, penumbra, e ele quer discutir isso nesse problema. O princípio que vai te ajudar a fazer esse problema é o princípio da propagação retilínea. Aqui do lado eu coloquei uma figura que não é original da questão para fazer um paralelo com a figura original da questão. A fonte de luz extensa aqui será substituído pelo Sol, tá? Então o Sol aqui é uma fonte de luz extensa. E o anteparo será substituído aqui por um pequeno disco. Professor, como é que a gente faz para saber as regiões de sombra e de penumbra? A técnica é bem simples. Você vai usar o princípio da propagação retilínea já visto aí na parte teórica. Você vai traçar raios dos extremos da fonte extensa coincidindo com os extremos do objeto opaco, como por exemplo esses raios que eu acabei de desenhar. Como não é possível traçar nenhum raio que saia dessa região e atinja essa região por meio de uma linha reta, significa que essa região não é iluminada. Atenção, muitos chamam isso aqui de sombra. O correto seria chamar de sombra projetada, porque a sombra de fato é um elemento tridimensional. Seria esse tronco de cone aqui, que também é uma sombra. Então nós chamamos, quando ela atinge um anteparo, de sombra projetada. Para traçar as penumbras, o processo é similar, só que ao invés desse raio atingir a extremidade coincidente, ele vai atingir a extremidade oposta do disco opaco. Então seriam esses raios que geram essa região. Da mesma forma, chamamos essa região aqui de penumbra projetada, e esse é o tronco de cone de penumbra, tá? Então ele quer saber o que as regiões são, né? É claro que agora basta você fazer um comparativo simples dessas regiões. Olha só, a região 1 equivale a essa regiãozinha aqui que eu estou destacando na figura agora, que seria a região 1. A região 2 equivale a essa região central e a região 3 equivale a essa região mais na lateral. Portanto, teríamos aqui uma região de penumbra, uma região de sombra e de novo uma região de penumbra. Penumbra, sombra, penumbra nos dá como resposta o item C. Questãozinho simples de sombra e penumbra para você fundamentar os conceitos através da propagação retilínea da luz. O porão de uma antiga casa possui uma estreita clarabóia quadrada de 100 cm² de área, que permite a entrada de luz exterior refletida difusamente pelas construções que a cercam. Na ilustração, vemos uma aranha, um rato e um gato.
que se encontram parados no mesmo plano vertical que intercepta o centro da geladeira e o centro da claraboia. Sendo a claraboia uma fonte luminosa, pode-se dizer que devido à interposição da geladeira, a aranha, o rato e o gato, nessa ordem, encontram-se em regiões aí que são definidas por luz, sombra e penumbra. Então a questão é o que é que você acha as regiões que podem ser de sombra, que tem luz parcial, que a gente chama de penumbra, e que é totalmente iluminada por essa claraboia. Primeiro que devemos perceber aqui é que a claraboia não pode ser tratada como uma fonte luminosa pontual. Ela tem que ser tratada como uma fonte luminosa extensa. Isso aqui é uma fonte de luz extensa. Por qual motivo? Em relação à sala que ela está iluminando, ela não se comporta como um ponto. Ela tem dimensões que não podem ser desprezadas. Assim sendo, isso vai ser tratado como uma fonte extensa. Sendo tratado como uma fonte extensa, como nós vimos na questão anterior, nós vamos definir aqui dois pontos críticos de onde os raios podem partir: a parte superior e a parte inferior. Vou traçar o primeiro raio lá de cima, da parte superior. Veja qual o procedimento. Eu vou traçar um raio que coincide com o extremo mais afastado da geladeira. Esse raio é uma região que delimita, uma região delimitadora de fronteira entre uma região de sombra e penumbra. Perceba por quê. Está aqui o raio luminoso. Por mais que você escolha outro ponto, vamos escolher aqui o ponto central da claraboia aproximadamente, por mais que você escolha esse outro ponto, não vai ser possível traçar um raio que tente atingir aqui uma região anterior a esse raio que traçamos na situação anteriormente. Por quê? Existe a interposição. Esse raio que eu acabei de traçar, ele tenta alcançar aqui o gato, mas aí, como existe um objeto opaco, que é a geladeira, nenhum raio que saia de qualquer desses pontos da claraboia será possível de atingir essa região que nós estamos aqui destacando por pontinhos. Ou seja, essa região aqui é uma região de sombra, porque não pode ser atingida por nenhum raio proveniente daquela claraboia. Portanto, acabamos aqui de delimitar uma região de sombra. Então, o que faremos agora com as outras regiões aqui? Vou limpar um pouquinho o desenho para a gente proceder aqui para a próxima parte. Eu vou até mudar a cor do raio para tratar aqui a outra região extrema aqui da claraboia. Também você vai fazer aqui um raio em linha reta, a luz se propaga em linha reta, né, em meios transparentes e homogêneos. Você vai traçar um raio de novo passando pelo extremo mais afastado, que é o objeto opaco, que é a geladeira. E você percebe que esse raio atinge essa região. Diferentemente da situação do gato, se você escolher aqui um ponto central aqui, e é possível que a partir desse ponto você consiga traçar um raio que atinja o gato, o rato, como eu acabei de fazer, tá? Como esse raio atinge o rato, essa região é uma região parcialmente iluminada, porque alguns raios, especialmente os provenientes do centro da claraboia, se propagam em linha reta e conseguem chegar no rato, mas não são todos. Se você, por exemplo, descer muito, né, ou seja, esse raio verde que está aqui, ó, que eu vou destacar ele aqui, percebe? Ele não consegue atingir o rato. Então não são todos os raios que conseguem atingir o rato. Como não consegue, nós chamamos essa região parcialmente iluminada de região de penumbra. É claro, na aranha não há nenhum objeto se interpondo entre a aranha e a claraboia. Portanto, qualquer ponto que você escolha, os raios luminosos conseguirão atingir a aranha. Como eles conseguirão atingir a aranha, não existe nenhuma interferência de um objeto entre eles, toda a luz da claraboia pode praticamente aí atingir a aranha. Podendo atingir a aranha, essa região de cima é uma região de
luz. Assim sendo, ele queria na seguinte ordem, fique atento: aranha, rato e gato. A aranha está numa região de luz, o rato está numa região de penumbra e o gato está numa região de sombra. Portanto, na ordem nós ficamos com luz, penumbra e sombra. Luz, penumbra e sombra equivalem aí ao item B. Eu deixei essa questão desse material por achar uma questão fantástica. Usando o princípio da propagação retilínea, nós tivemos que identificar regiões de sombra, de luz e de penumbra com a interposição de um objeto opaco entre essas regiões, ou seja, uma geladeira e uma fonte extensa, uma claraboia. Excelente problema para você revisar na hora de fazer as suas provas. Vamos para o exemplo de número 3. Quando o sol está a pino, uma menina coloca um lápis de 7 vezes 10 elevado a menos 3 do metro de diâmetro paralelamente ao solo e observa a sombra por ele formada pela luz do sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo, mas à medida que ela vai levantando o lápis, importante essa parte, tá? A sombra perde a nitidez até desaparecer. Ela vai levantando o lápis e a sombra desaparece em um certo instante, restando apenas a penumbra, que são os conceitos aí que a gente viu aplicados nesse exercício anterior, do exemplo 2. Sabendo que o diâmetro do Sol tem esse valor, a distância Sol-Terra é de 15 vezes 10 elevado a 10 do metro, a pergunta é a seguinte: pode-se afirmar que a sombra desaparece exatamente quando a altura do lápis em relação ao solo é de qual dos valores aí grifados nas alternativas? Muito bem, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a seguinte situação: você tem aqui uma fonte extensa, que é o Sol, esse disco aqui pode representar o lápis e aqui é o anteparo, considerado aqui o solo onde essas sombras vão se projetar, e penumbras. Então, utilizando a mesma técnica ensinada no exemplo 1, por isso que é importante que você assista todos os exemplos, a gente vai gerar aqui a sombra projetada. Perceba que essa região forma uma convergência, uma figura que converge, ou seja, à medida em que você subir essa região ou descer essa região, que são equivalentes, são atitudes equivalentes, esse raio tende a encontrar esse cada vez mais que você proceder dessa maneira. E essa é a região do cone de sombra. Muito bem. E aqui você tem a região da penumbra, que ao contrário da sombra é divergente. O que acontece? À medida que você sobe o objeto opaco ou desce o anteparo, a sombra tende a diminuir porque os raios se encontrarão em um determinado ponto. E a penumbra aumenta porque, ao contrário da sombra, nesse processo, ela é gerada por uma figura divergente. O processo ficaria da seguinte maneira. Está aqui o cone de penumbra, então o processo seria esse. Observe que para você comparar, eu desci o anteparo, que é equivalente a subir a figura. Aqui é a pergunta concentrada nessa região da questão. Eu quero saber qual é a altura que o lápis tem em relação ao anteparo para que a sombra deixe de existir. Aqui é o limite para a existência dessa sombra. Observe que a situação aqui é simplesmente produzir uma semelhança de triângulos, que é uma situação bem típica da geometria, né? Como a óptica é geométrica, isso é um pouco esperado nesses problemas, né? Então observe nesse triângulo aqui maior, e aqui também existe um triângulozinho menor, né? Que é esse triângulo aqui que eu estou destacando aqui na figura. Para você ver melhor, eu vou arrastar esse triângulo aqui para fora dessa figura original. Você vai ter aqui o diâmetro do Sol, que foi uma informação dada. Você também vai ter a distância Sol-Terra, aqui o diâmetro do Sol, informação dada, né? E aqui a distância Sol-Terra, outra informação. E aqui embaixo o diâmetro do lápis, que seria essa regiãozinha aqui, tá certo? E a altura do lápis. Finalmente, o que nós vamos fazer? Hzinho está para Dzinho,
né? Vamos usar essas dimensões, assim como Hzão está para Dzão, tá? Então, bem simples a solução da questão a partir do momento que você passa a entender que ao afastar um anteparo ou aproximar um objeto opaco da fonte extensa, você pode em determinado ponto eliminar a sombra. Então, Hzinho para Dzinho, Hzão para Dzão, agora é só isolar o valor de Hzinho, que é a pergunta original aí da questão. O resto é colocar dados e fazer um pouquinho de conta, né? Então, os dados são o seguinte: Hzão, 15 vezes 10 a 10, Dzinho, 7 vezes 10 a menos 3 lá em cima, que era o diâmetro do lápis. Agora você tem 14 vezes 10 a oitava, que é o diâmetro do Sol. Fazendo essas contas, são contas simples. Perceba que 7 dividido por 14 vai dar um 2 aqui embaixo. E 15 dividido por esse 2 vai dar 7,5. Operando as potências de 10, o 10 à oitava sobre 10 a menos 8. 10 a menos 8 com 10 a menos 3 seria 10 a menos 11. E repete a base, somos expoentes, né? 10 a menos 11 aqui com 10 a 10 nos daria 10 a menos 1. 10 a menos 1, 7,5. Lembrem-se que a vírgula anda para cá, né? E você obtém o resultado aqui de 0,75 do metro. 75 centímetros, né? Mas aí a resposta permaneceu aqui em metros e a resposta seria o item C. Outro exercício fantástico, onde você envolve o conceito de sombra e penumbra e o limite da existência da sombra numa situação peculiar que te gera aí uma semelhança de triângulos. Então, pessoal, esses são os 3 exemplos que nós colocamos para você perceber como a gente trabalha, e especialmente com o princípio da propagação retilínea da luz, gerando as situações de semelhança de triângulo, propagação retilínea, região de sombra, região de penumbra, região de luz e assim por diante. Você pode praticar esses exemplos na lista que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo no Google Forms. Não esquece, portanto, de curtir o vídeo e compartilhar com os colegas que estão aí se preparando para os principais vestibulares do nosso país. Um abraço e até a aula 3. Acompanhe a gente para pegar aí o curso de óptica geométrica praticamente na sua integralidade. Um abração!